Fala, fiel torcida corintiana, torcedores do Vasco da Gama em todo o Brasil. Estamos aqui na TV Placar, depois de Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Já vá deixando o seu like aí, hein? E olha que foi pouco, hein? Corinthians tirou o pé. 23 minutos do primeiro tempo, o Timão já estava fazendo 3-0 no placar. Foi uma lavada, foi um massacre. Antes de construir os 3-0, Corinthians teve chance ainda, pelo menos duas chances, numa cabeçada do Garro e numa bicicleta do Romero no primeiro lance com menos de 1 minuto e meio de partida. E ainda construiria algumas outras possibilidades no segundo tempo, com o próprio Garro, com o Romero, enfim. 3-1 foi pouco pelo que o Corinthians apresentou. Diante de um Vasco da Gama apático, diante de um Vasco da Gama cheio de problemas, desorganizado, que não consegue aproveitar algumas figuras de talento para fazer um time competitivo, né, a ponto desta reta final buscar a classificação para a Libertadores da América. O Vasco da Gama está nesse grupo aí que ainda está sonhando com a vaga na Libertadores. Depois da derrota de hoje, claro que o Vasco da Gama vai ficando para trás nessa disputa. Daqui a pouco eu vou trazer os jogos que ainda faltam para o Vascão e para o Corinthians e para os outros times que estão disputando essa reta final do Campeonato Brasileiro, buscando vaga na Libertadores da América. Nesse momento é um G7. Se o Botafogo vencer a Libertadores contra o Atlético Mineiro, abre o G8. E aí o G8 seria do Bahia. Bahia que tem o mesmo número de pontos do Corinthians, só que com uma vitória a mais. Você vê como que é importante vencer no campeonato. Claro que é importante vencer no campeonato. É importante porque depois da pontuação igual, o primeiro critério é número de vitórias. Aí você pega o Corinthians, que é um time que é o rei dos empates no Campeonato Brasileiro. Time que empatou bastante, inclusive empatou bastante em casa, desperdiçando alguns pontos preciosos. Estou até lembrando aqui, fiel torcida, do empate com o Internacional, porque essa foi a 6ª vitória seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Depois daquele empate com o Inter, o Corinthians tinha o jogo na mão, né? E o Inter buscou o empate. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense, Cuiabá, o clássico com o Palmeiras, que foi um resultado que alavancou o Corinthians, Vitória, Cruzeiro e o resultado desta tarde em Itaquera 3-1. O 6º resultado positivo, 6ª vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Nacional. O Corinthians chega aos 47 pontos. Se não tivesse cedido o empate para o Internacional, para o bom time do Internacional do técnico Roger Machado, o Corinthians hoje teria 49 pontos e estaria na zona da classificação para a Libertadores. Estaria classificado para a Libertadores, né? Inclusive acima do Cruzeiro, né? Você vê como é que às vezes um único resultado pode mudar a história de um time no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, o Corinthians está na dependência dele, do futebol dele, para chegar a essa classificação. Tem um confronto direto com o Bahia, né? O Cruzeiro ainda tem 4 jogos, o Corinthians tem 3. Se o Cruzeiro vencer tudo e o Corinthians também, assim mesmo o Cruzeiro ficará à frente do Corinthians. E aí na 7ª posição o Corinthians teria que torcer para que o Botafogo abrisse esse G8 do Campeonato Nacional. O Corinthians tem pela frente ainda Criciúma fora, Bahia em casa e no último jogo o Grêmio fora, um Grêmio que está precisando de resultados também. De repente esse pode ser o jogo para o Grêmio escapar de um possível rebaixamento. Já imaginou Corinthians precisar desse resultado contra a equipe do Grêmio? Bom, o jogo foi todo do Corinthians, né? Se o Corinthians tivesse demonstrado essa gana, essa vontade, se tivesse se ligado no jogo, como se ligou nesse jogo contra o Vasco diante do Flamengo, não estou comparando Vasco e Flamengo porque o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil, né? É outro patamar, como os flamenguistas falam. Mas se o Corinthians tivesse mostrado essa gana, essa disposição, essa força de vontade, a história poderia ter sido outra na Copa do Brasil, né? Porque o que o Corinthians mostrou de disposição, e eu acho que vocês vão concordar, né? Sem duas figuras que, ao lado do Garro nos últimos jogos, têm sido preponderantes para esse avanço do Corinthians, principalmente no Campeonato Brasileiro. Yuri, machucado,
e o Memphis Depay, holandês, suspenso, não atuaram hoje. E o Tales e o Romero fizeram uma partidaça. O Romero fez uma partidaça, né? 2 assistências para 2 dos 3 gols do Corinthians. O Thales Magno também se movimentando de uma forma muito interessante, abrindo espaço, chamando o jogo, indo para cima, né? Fazendo tabelas com o Romero, com o Garro, trabalhando com o lateral que estava naquele setor ali pela esquerda, que é o Bidu. Carrillo e Bidon também fazendo 2 grandes partidas, né? O Bidon é um garoto de ouro do Corinthians, né? O Corinthians tem que aproveitar melhor, por isso que havia uma crítica minha em relação ao técnico, de não dar a chance que o Bidon merecia, né? O Bidon é um jogador de uma visão incrível, jovem, está melhorando no quesito marcação, é fundamental que um volante saiba marcar melhor, está ficando mais forte, isso também é um ponto importante. E quando tem a bola no pé, ele, Carrillo, ajudam muito o Garro a desenvolver esse jogo, porque em muitos jogos do Corinthians na temporada, já com o Ramon, ficava tudo muito em cima do Garro, então ficou manjado isso, né? O adversário pegava, fazia uma marcação forte no Garro, sempre com o homem na sobra, impedindo que o Garro pensasse o jogo. Agora não, já tem Carrillo pensando o jogo, tem Bidon, tem o Thales que funcionou hoje também como um cara para pensar o jogo, e o Romero, repito, né? Autor de 2 assistências para 2 dos 3 gols do Corinthians nessa partida contra a equipe do Vasco da Gama. Bom, em 23 minutos, o Corinthians já estava com 3-0 no placar. O primeiro lance, vou repetir aqui, né? Uma bicicleta do Romero quase, depois uma cabeçada do Garro, boa chance. Aí o Gustavo Henrique de cabeça saltou mais do que todo mundo da zaga vascaína numa cobrança de escanteio do Garro para marcar o primeiro gol da equipe do Corinthians. Logo depois seria a vez do Garro finalizar, numa jogada, numa tabela do Mateuzinho com o Romero, Romero, Mateuzinho, Romero achou o Garro e o Garro fez 2-0 para o Corinthians. E aí teve o lance que originou o terceiro gol. Carrillo tá de costas, né, pro Romero, de calcanhar ele encontra o Romero, e aí o Romero cruza, o Galdames fura, e o Garro só tem o trabalho de ajeitar e mandar para o fundo da rede sem chance para o goleiro Léo Jardim. A propósito, acho que o Léo não podia fazer nada realmente em nenhum dos 3 gols do Corinthians nesse primeiro tempo da partida. Primeiro tempo, então, destaque para o Garro, 2 gols e 1 assistência. Destaque para o Gustavo Henrique, um zagueiro firme, que foi lá em cima, né, alto, né, com uma estatura incrível, aproveitou-se disso para fazer o gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, e o Romero com 2 assistências, alguns dos jogadores que se destacaram no jogo do Corinthians na primeira etapa. O Garro depois seria eleito o melhor em campo, é difícil não votar num cara que deu uma assistência e fez 2 gols, não é? Mas hoje o nível de atuação do time do Corinthians foi muito bom. Quem não foi legal foi o Hugo Souza no gol, né? A gente entendendo aí que ele pensou em trocar a mão na hora de fazer a defesa e aí foi fatal para que o Pumita Rodrigues, um dos raros jogadores que fizeram uma boa partida pelo lado do Vasco da Gama, marcar o gol de honra, né, num belo chute. Acho também que o Hugo Souza poderia ter feito algo melhor, mas aqui não vai nenhuma crítica ao Hugo Souza, porque o que esse cara fez na temporada é brincadeira, né? O que esse homem salvou o Corinthians, hein, galera? Na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, agora no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, isso às vezes acontece, vocês sabem, porque o jogo estava tão fácil para o Corinthians e o Vasco atacou tão pouco que você vai desligando às vezes o time. O Corinthians voltou, por exemplo, no segundo tempo, não desligado, não é bem esse o termo, mas com os 3-0 debaixo do braço. Então, foi administrar o resultado, né? O Corinthians tirou o pé, isso é fato, né? Tirou o pé. O Corinthians poderia ter feito mais, poderia ter feito 4, 5 no Vasco, mas ele tirou o pé, administrou o resultado. E aí, quando se tira o pé, o nível de concentração vai caindo, e cai para todo mundo, né? E como o Vasco pouco atacava, você vai causando um esfriamento aí no jogo, né? E na hora de defender também. Então isso pode ter contribuído para esse lance do Pumita com o goleiro Hugo Souza. É só uma observação, porque normalmente isso acontece, né? Quando um time massacra outro no primeiro tempo,
e depois vai tirando o pé. Quando não tira o pé, acontecem essas goleadas incríveis, né? De 6, 7. A Alemanha, por exemplo, não tirou o pé contra o Brasil na Copa de 2014, só para a gente fazer uma comparação, né? Fez 7, mas poderia ter feito até um pouco mais. Na realidade, vou refazer esse pensamento. A Alemanha tirou o pé contra o Brasil, né? Pensando bem, a gente estava naquele jogo, acompanhando de perto, você também viu esse jogo aí, podia ter sido 8, 9, 10, né? Ou até mais para a Alemanha, lá no Mineirão, na Copa do Mundo, contra a seleção brasileira. Bom, enfim, o Corinthians construiu um grande resultado, numa belíssima atuação no primeiro tempo, administrou na segunda etapa, tomou o gol, mas contra um Vasco da Gama que já não tinha tantas forças assim. O Vasco até tentou fazer alguma coisa, reforçar a defesa ainda no primeiro tempo, né? O Paulo Henrique saiu, entrou o Emerson Rodrigues aí para ter um cara a mais no ataque, mas também entra o Maicon na vaga do Leandrinho, então joga com o terceiro zagueiro ali, né? Ao lado do João Vitor e do Léo, solta aí o Emerson Rodrigues para ajudar no ataque, mas depois sai o Verratti, que é uma referência, entra o Jair, o Payet cede o lugar para o Coutinho, mais adiante o Alex Teixeira entraria na vaga do Galdames, enfim, muitas alterações, um time que já não estava organizado em campo com aquela figura titular, aí vai mudando e com um placar adverso, realmente é difícil fazer alguma coisa no sentido de buscar o que seria um empate heróico e até uma vitória de virada, e em nenhum momento o Vasco da Gama mostrou nada disso, né? Mostrou nada disso, ao contrário, né? Um time muito desorganizado, que incrivelmente chegou a um momento tão importante contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? O Vasco jogou contra o Atlético Mineiro, né? Tanto em Minas Gerais como no Rio de Janeiro, em São Januário, fez um jogo, né? Fez 2 jogos de embate, de compromisso, de entrega. Ficou pelo caminho, ficou, mas aquele Vasco, por exemplo, não existiu hoje. E está deixando de existir, né? 4ª derrota aí seguida no Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama vai vendo aí a chance de chegar à Libertadores no ano que vem, se perder nessa reta final. O Vasco tem Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa e último jogo Cuiabá fora, o Cuiabá indo aí para a degola, né? Para o rebaixamento. Então o Vasco com 43 chegaria a 52 pontos, né? Eu acho que não vai dar para o Vasco não. Por quê? Cruzeiro com 47, Bahia 47 e Corinthians 47 vão chegar provavelmente aos 53, 54. Bom, aquele que se classificar desses 3 aqui vai chegar aos 54, porque a briga está muito intensa. Detalhe, repito, o Cruzeiro tem 4 jogos ainda. O Cruzeiro tem o jogo dessa rodada ainda, né, contra o Grêmio, em casa. Depois ele pega Bragantino fora, Palmeiras em casa, pode de repente ser o jogo do título do Palmeiras, né? E o Juventude fora, né? Então esse é o caminho do Cruzeiro. O Bahia tem Cuiabá fora, Corinthians fora e Atlético Goianiense em casa, tá? Então tem 2 adversários, o Atlético caiu, o Atlético Goianiense, Cuiabá está a caminho e o Corinthians brigando com ele por essa vaga na Libertadores. Já o Corinthians tem fora o Criciúma, que é o próximo jogo, com a volta do Memphis, Yuri deve continuar fora, Bahia em casa e o Grêmio fora, tá? Corinthians nesse momento, né, tô falando para os corintianos aqui, vai ter que torcer muito contra o Cruzeiro, né? Porque a campanha do Cruzeiro estava muito alta em relação ao Corinthians. E olha que o Corinthians venceu o Cruzeiro. Se o Corinthians tivesse vencido o Cruzeiro, tinha acabado, né? Então agora o Cruzeiro tem aí uma chance de fazer 12 pontos e o Corinthians 9. O Corinthians só não depende dele, né? Vai ter que torcer aí por tropeços da equipe do Cruzeiro. Então a situação do Corinthians é essa. O Corinthians tem que fazer a campanha perfeita e esperar que Grêmio, Bragantino, Palmeiras, Juventude, algum deles tire pelo menos 3 pontos e um outro empate, né? Para que ele faça 9 e o Cruzeiro faça 8. Se isso acontecer, em relação ao Cruzeiro, o Corinthians estaria classificado. E embate direto com o Bahia, né? Se vencer o Bahia, acabou. O Bahia já não pega mais o Corinthians, né? Se o Corinthians fizer isso, vai ter que vencer o Criciúma antes também. Então, essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians com chance matemática. Se o Botafogo vencer o Atlético Mineiro, o Botafogo que hoje é segundo colocado, na final da Libertadores, aí abre G8. Aí o Corinthians, vencendo o Bahia, não deixando o Bahia ter mais pontos do que ele pega essa 8ª vaga.
tá? Agora, se der Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro ficar, por exemplo, nessa 10ª posição que ele se encontra hoje no Campeonato Brasileiro, aí já não tem mais G8, aí é G7. Aí hoje o Cruzeiro entraria. Entendeu? Qual é a parada? Então, é assim que está o negócio, né? O Corinthians deixou muitos pontos preciosos para trás, né? Esse é um fato. Empatou jogos que não deveria ter empatado em casa e uma hora a conta chega, né? E mesmo fazendo essa campanha incrível de 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, ele ainda vai depender, né, do Botafogo e do Cruzeiro. Ou do Botafogo, campeão da Libertadores, ou do Cruzeiro tropeçando em pelo menos 2 desses próximos 4 jogos que a equipe do Fernando Diniz terá para fazer pela frente. Bom, é isso, rapaziada. Até a próxima. Corinthians 3, Vasco da Gama 1. Corinthians sonhando alto com essa vaga na Libertadores. Ela está próxima, não depende só dele, depende também de outros, né? Depende do Cruzeiro aí. E o Vasco da Gama ainda sonhando matematicamente com alguma coisa, mas com uma pontuação que não é uma pontuação tão segura assim, não é? 43 pontos não é uma pontuação segura. São 9 pontos ainda para serem disputados. Se deixa ele ganhar esses pontos e os que estão um pouquinho abaixo ganham aí 6, 7, a situação pode ficar difícil para o Vasco, hein? Há um risco, tá? Há um risco. Até a próxima, rapaziada. Deixa o seu like aí, curta o nosso comentário, deixa a sua opinião aí. Deixa a sua opinião aí, vai. Eu quero saber, você acha que vai acontecer tudo isso para o Corinthians chegar à Libertadores? E aí, torcedor do Vasco? O Vasco da Gama tem alguma esperança ainda? E o risco de rebaixamento? Já acabou? Deixa no comentário aí, tá bom? E a gente volta, 11h30 da manhã, de segunda a sexta, no Opinião Placar, com tudo do Campeonato Brasileiro, tá bom? Tchau, amigos.